Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer aqui um vídeo para a glória e honra do Senhor, que tem como título Quem sobe no arrebatamento da igreja. Quem vai subir no arrebatamento da igreja? É quem crê e for batizado. Quem creu realmente, como diz as Escrituras, quem crê e for batizado, quem confessou Cristo como seu único Salvador, que tem o Espírito Santo no coração. Ele tem o Espírito Santo habitando e continuamente. Tem seu nome escrito da vida. Tem seu nome escrito no livro da vida, perdão. E está em comunhão com Deus e com a igreja, né? Então ele sobe. Porque nós fomos... Deus, na verdade, o Senhor nos salvou antes da fundação do mundo. Está lá em... Fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 e Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, Jesus falou, a Bíblia diz que quem crê nele tem em si o testemunho. Então, é bem conhecido. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz assim, ó, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo é a garantia. O crente, ele recebe o Espírito Santo passa a habitar nele no dia que ele confessa Cristo como seu Salvador, e ele não sai mais. Porque Jesus disse que o Espírito Santo era para sempre. E a prova que está em Efésios aqui, que depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, é selado com o Espírito Santo da promessa. Isso é um privilégio e uma responsabilidade muito grande de cada crente. Então, irmãos, cada dia mais está se aproximando do arrebatamento da igreja. E é necessário que estejamos prontos, estejamos na presença do Senhor. E não desanime não, porque ficar para a grande tribulação é muito difícil. Tem um versículo aqui, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. É lá em Tessalonicenses capítulo 1, versículo... capítulo 1, versículo 9, ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não nos destinou ou não nos predestinou para a ira, mas para nós alcançar a salvação, alcançar a vida eterna, alcançar o descanso eterno. Então Deus não nos destinou para o mal.
para a ira, mas ele nos destinou para nós estarmos. Então nós já vimos que ele nos deu o seu Santo Espírito, nos fez selar, e ele nos dá toda a garantia. Aqui em Tito 1, versículo 2, ele diz: na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então o crente está arrodeado de versículos da Bíblia que dá a garantia. E o crente ele tem fé suficiente e acredita nisso e ele não é confundido, porque ele crê verdadeiramente naquilo que está escrito. Então, todos nós temos esta confiança. Irmãos, o arrebatamento da igreja, nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja não depende, o arrebatamento da igreja ele não depende de acordo de paz, não depende dos sinais que ainda vão vir, de aberturas dos selos, porque o arrebatamento da igreja é antes. Então fica atento que pode ser o arrebatamento, pode ser este ano ainda. Então, nunca desista do arrebatamento da igreja, porque não foi nenhum ser humano que disse, que inventou isso, mas foi o próprio Deus que tocou no coração do apóstolo Paulo, que ele escreveu sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, irmão, é real. Todo mundo vai saber do acontecimento, porque ver mesmo o arrebatamento da igreja é só a igreja, porque o arrebatamento da igreja ela é secreta. O mundo não vai perceber. Na hora do arrebatamento, não. Agora, vai ficar sabendo do povo que foi retirado. Então, nós estamos no ano de 2025, entre véspera do Natal e do Ano Novo, mas é importante que estejamos com as nossas lâmpadas acesas, porque a qualquer hora o noivo vem e leva a sua igreja. Já viu ali em Mateus 25, na hora elas viram e não tinha, quando disseis o noivo, elas não tinham o azeite completo. E elas queriam pedir emprestado às virgens prudentes, mas elas disseram, não, para que não nos faltasse. E elas foram comprar. E quando elas voltaram, o noivo já tinha levado à igreja. Então, quando ele diz assim, eu não as conheço, ali no versículo 12 do capítulo 25, significa intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ter comunhão com Ele. E porque quando você nem pensa, vai acontecer o arrebatamento da igreja. A pessoa às vezes pensa que não vai acontecer, né? Muita gente pensa que não vai acontecer. Mas vai acontecer sim. Cachorro latindo, desculpa aí. Mas o arrebatamento da igreja vai acontecer. E aí o mundo vai
entrar na grande tribulação. Mas veja bem, irmãos, o arrebatamento da igreja, ela é depois do é depois do princípio das dores, isso já passou, e antes da grande tribulação. A igreja não vai estar aqui na época do anticristo. A igreja não vai estar aqui na época. Tem um versículo na Bíblia, 2 versículos na Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 5 a 8. Por causa daquele que o detém. Quem detém é o Espírito Santo. Detém porque a igreja está aqui. Quanto a igreja do Senhor estiver aqui, o anticristo ele não vai ser revelado ao mundo. Mas nós estamos vendo isso aí, que as profecias têm se cumprido e, como eu falei, não depende de construção do templo de Jerusalém, não depende de acordo de paz, não depende de nada que vai acontecer agora para frente, porque a igreja ela é tomada antes. A igreja é tomada antes. Quando a igreja sair daqui, irmãos, ela vai para um lugar chamado Tribunal de Cristo, porque ninguém entra no céu devendo nada. Quando nós entramos no céu, já estamos tudo perfeito. No céu não existe não entra nenhuma coisa. No céu não existe julgamento dentro do céu, não existe pecado, investigações, não sei o que, qualquer coisa, não. Lá no céu é só pureza, gozo e alegria no Espírito Santo. Então, quando entramos no céu, quando a igreja for arrebatada, vai para um lugar chamado Tribunal de Cristo para receber galardão ou perder galardão. Depois disso, vai para as bodas do Cordeiro, aonde vamos participar da ceia, toda a igreja de Cristo, juntamente porque Jesus está sentado na igreja, Jesus está sentado ele toma posse na mesa, Jesus está também presente, porque ele é o melhor da festa, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós vamos contemplar ele assim como ele é. Nós não vamos ver Jesus com chamas de fogo, com o rosto encoberto, mas nós vamos ver Jesus como ele é. E contemplar os cravos, os que estão nas suas mãos e nos seus pés e também no seu corpo. Jesus também faz parte da mesa também Abraão, Isaac, Jacó, os profetas do Velho Testamento e a Igreja de Cristo. Tem muita gente que disse que esperando a igreja passar pela grande tribulação. A igreja vem no final da grande tribulação com Jesus para reinar. Lá em Apocalipse capítulo
capítulo 19, perdão, capítulo 19, versículo de 11 a 16. Diz que Jesus vinha rodeado de seus exércitos. Veja aquela que está vestida de linho finíssimo, montada em cavalos brancos. É a igreja. Então, irmãos, estaremos para sempre com Jesus. Isso vai ser uma festa extraordinária. Não tem como descrever uma festa igual ao arrebatamento da igreja. E viver com Jesus para sempre. Quando nós encontrarmos com Jesus nos ares, acabou todos os nossos problemas. E estaremos, como ele diz, lá em Apocalipse 3, versículo 10, nos livra da ira vindoura. Aqui também aqui diz também, aqui também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E também em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, ele diz: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então Jesus vai nos livrar da ira vindoura. Isso é agora no arrebatamento da igreja. Ore pelo irmão Guinaldo, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça o seu comentário. Faça um comentário de acordo com o assunto, né? Você não vai querer fazer um comentário contrário lá de outro assunto. E também faça o seu comentário. E tenha uma boa noite. Jesus que abençoe.